Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã, agora a edição local com notícias para Presidente Prudente e região, notícias nacionais, locais e também internacionais que têm destaques aqui para a nossa região. Bom, eu sou Eudes Figueiredo, junto comigo os nossos comentaristas, Adolfo Padilha, William Fernandes, direto de Curitiba, e também Adilson Brevileri. Vamos lá para os comentários e os destaques dos nossos comentaristas. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia, Will, amigos da Jovem Pan. Um abraço ao Jader, um abraço ao Júnior Mosqueta, amigos nossos aí que nos acompanham na audiência. E o que eu queria destacar hoje, nós vamos falar bastante sobre isso, mas é sobre o Covid, que eu acho que é necessário como comunicador a gente passar alguns dados interessantes. Esquece a vacina. Se alguém aí está esperando a vacina para poder voltar a ter a vida normal, vai um alerta. Esquece. A vacina não vai ter esse resultado que todo mundo está esperando, ou que uma grande parte está anunciando. Mais uma vez fazendo um efeito manada, fazendo todo mundo acreditar na vacina. É mais fácil eles enfiar na tua cabeça uma segunda onda do Covid do que essa vacina dar o resultado que todos estão achando que vai dar. Segundo a própria China, o efeito colateral da vacina deles é 5%. 5,3% para ser mais exato. O efeito colateral. Sabe quanto que era da vacina da polio? A doença que a gente já radicou aqui no Brasil? 0,5%. 6 vezes menos. Então, gente, vamos começar a prestar atenção, hein? Vamos começar a prestar atenção. Se fosse para matar do jeito que diziam que matava mesmo, depois dos últimos feriados aqui no Brasil, só no Brasil nós teríamos mais de 5 milhões de mortes. Fica a dica. Olá, Eudes. Olá, ouvintes da Jovem Pan. Eu sou Adilson Brevileri. Estamos começando mais uma edição desta quinta-feira aqui do nosso Jornal da Manhã. E quero mandar um grande abraço para o meu amigo Padilha, para o William, e também agradecer a toda a população que tem nos aplaudido e nos elogiado bastante por conta desse jornal. Muito bom a gente saber que o pessoal está gostando. E estamos aí, vamos lá. Muito bem, olha, Presidente Prudente chegou a 5.602 casos de coronavírus desde o início da pandemia. A boa notícia está na ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva, as UTIs, que segue em queda. Atualmente, 11 pessoas apresentam sintomas graves da doença na cidade. É como eu disse no meu destaque, Adilson, a vida tem que voltar ao normal. Vai cair, é natural que caia. Gente, vocês têm que começar a pesquisar. Você que está ouvindo a Jovem Pan, pesquisa. Não fica aí em título de matéria de berrante virtual, não. Dessa imprensa funerária. A vida tem que voltar ao normal, os vulneráveis vão ter que tomar cuidado. Mas a higiene, gel, máscara quando necessário. Esse é o cuidado. O Covid pode voltar? Pode, gripe também volta. Agora não é o Padilha que está falando isso não. Eu vou falar disso mais para frente também, quando a gente for falar sobre a compra da vacina da China. Procura pesquisa sobre um médico chamado Paulo Porto Melo, o único neurocirurgião com habilidade para fazer cirurgia via robótica. Trabalha nos Estados Unidos. Vê o que esse cara fala e os companheiros de trabalho dele falam. É interessante vocês prestarem atenção nisso. A vida tem que voltar ao normal. Senão vai ficar todo mundo doente dentro de casa. Eu prefiro ficar doente fora da minha casa. Só que as pessoas precisam começar a dizer isso. Nós, formadores de opinião, nós temos alguma forma de se comunicar. Se você tem dúvida que eu estou errado, quem está falando está errado, pesquisa. Vai ouvir outras fontes, não fica ouvindo um lado só não. A letalidade já está provada, não passou de 0,3%. Das últimas 200 mil mortes nos Estados Unidos, o CDC, que é o maior órgão de autoridade de epidemias do mundo, entre 200 mil mortes, identificaram que apenas 6% foi de Covid. Isso nos Estados Unidos. Vocês imaginam aqui no Brasil, na Índia, na China, se nos Estados Unidos a imprensa lançou 200 mil mortes, os caras foram provar que foi só 6%, vocês imaginam no resto do mundo o que aconteceu. Então, mais uma vez, fica a minha dica, vamos pesquisar. Olha, a nossa realidade é a mesma hoje, praticamente todo o Brasil, a gente difere de apenas algumas regiões. Apesar de os dados ainda indicarem que a epidemia está sendo devidamente rastreada, a gente tem que notar que existem outros indicadores, como os dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que apontam que o Brasil tem visto, de fato, uma queda nos casos de Covid-19 em certas regiões, como também acontece aqui em Prudente. A incidência dessa síndrome de respiratória é o que a gente sempre falou aqui, né? Às vezes a pessoa não está com o Covid,
tem essa síndrome de insuficiência respiratória aguda, e o pessoal deduzia que era a Covid, né? Muita gente acabou falecendo, infelizmente, por conta dessa síndrome e foi, de uma certa forma, acreditado a Covid-19. Cerca de 98% dos casos estão sendo causados pelo novo coronavírus, mas a gente leva em consideração que 2% também é muita gente. E esses dados são monitorados aí pela Fiocruz, que afirma esses dados. E pela primeira vez em 16 anos, todos os candidatos à Prefeitura de Presidente Prudente tiveram seus pedidos de registro de candidatura aceitos pela Justiça Eleitoral, ou seja, todos foram deferidos. O último nome analisado pelo juiz eleitoral foi do deputado Ed Thomas, que teve sua candidatura deferida no sistema na última quarta-feira. No pleito concorrem ainda Laércio Alcântara, Juliano Borges, Fábio Sato e João Figueira. E também estão na disputa Major Glauco, Paulo Lima, José Lemes, Luiz Valente, Guilherme Piai, Marcos Lucas e Nelson Bugalho, que é o atual prefeito. A eleição municipal deste ano está marcada por um recorde de candidatos em toda a história da capital do Oeste Paulista. São 12 candidatos à Prefeitura de Presidente Prudente. Olha, o que a gente tem que ponderar nessas eleições é que pela primeira vez nós temos aí um número expressivo de candidatos. Aliás, são 12 candidatos, é um número bastante grande. E a questão da ficha limpa está sendo bastante presente na vida de cada um desses candidatos, que logicamente se prepararam para poder chegar e enfrentar esse pleito de ficha limpa. E também, é claro, se a gente for falar da lei da ficha limpa, ela já faz um bom tempo que está sendo aplicada. Apesar desse bom tempo, historicamente, candidatos de eleições anteriores aqui em Prudente, por exemplo, com ficha impedida, com ficha suja, faziam a tua inscrição para poder concorrer a um determinado tipo de cargo, prefeito, por exemplo, e depois que a campanha começava, que saía aí o indeferimento por parte da Justiça Eleitoral desse candidato, impedindo de participar da tal eleição. E esse candidato, por sua vez, sabe o que ele fazia? Ele entrava, e era praxe isso, entrava com recurso, impetrando recurso, a Justiça é um pouco morosa. A campanha continuava com esse candidato que tinha sido indeferido, continuando fazendo a sua campanha, e depois, quando terminava o pleito, o candidato vinha ganhar a eleição com ficha suja, o processo ainda continuando, e nós tivemos aqui esse caso, depois de 2 anos de estar à frente do cargo, à frente da prefeitura, que ele foi impedido devidamente, teve que se afastar por força da lei de ter sido retirado do cargo e assumiu o vice. Todo mundo sabe dessa história aqui, né? É uma boa notícia, né? Porque hoje, quer queira ou não, se ainda tem muita coisa para melhorar, existe um crivo judicial para o cara ser candidato. E se todos os 12 candidatos prudentes estão aptos a participar da eleição, já é o primeiro ponto positivo. E aqui, como eu disse, até o dia 15 a gente vai falar, vamos prestar atenção nos candidatos, vamos debochar menos, vamos tentar avaliar o melhor candidato, vamos tentar avaliar quem tem as melhores condições, quem tem as melhores propostas, quem está mais próximo de fazer alguma coisa melhor para a nossa cidade, porque o ano que vem vai ser difícil. O ano que vem a economia não promete ser melhorada de uma forma, virou a página e vai melhorar, não. O ano que vem gestão vai ter que ser uma coisa com muita eficiência, muito conhecimento, para poder funcionar e dar certo. Olha, o Ministério Público do Trabalho e a Promotoria da Justiça da Infância e Juventude emitiram notificações a todos os partidos políticos envolvidos em campanhas eleitorais em Presidente Prudente. O objetivo é alertar os candidatos a vereador e prefeito da proibição do uso de mão de obra de crianças e adolescentes durante o pleito eleitoral. Essa é aquela discussão eterna, né? O Ministério Público do Trabalho, ele precisa se sensibilizar para a realidade da vida, eu acho, para certas coisas. Se um cara de 16 anos pode votar, por que ele não pode trabalhar? Se um cara de 16 anos que já trabalha, né? Já tem o exército ou não, o Ministério Público do Trabalho, ele imagina que o Estado hoje tem condição de manter todo mundo em casa até os 18 anos. Essa não é a realidade. Quantos marceneiros meu pai formou? Quantos pais eu já vi? Eu era criança, eu me lembro disso. O pai chegava lá com o garoto e falava assim: seu Noé, meu filho precisa aprender um ofício, porque eu não tenho como dar estudo para ele precisa aprender a ser marceneiro, encanador, eletricista. E hoje eu poderia dar o nome aqui de uns 10 que eu conheço, que tem até hoje a foto do meu pai na escrivaninha em agradecimento,
Porque quando tinha 12, 14, até menos de 16 anos, 15 anos, meu pai colocou eles dentro da marcenaria e ensinou eles a trabalharem, ensinou eles a serem marceneiro. Então, existe uma diferença entre a justiça técnica, a lei técnica e a realidade da vida, né? Utopia é uma coisa que no País das Maravilhas funciona muito bem, mas na realidade lá fora, então vamos imaginar uma mãe que não tem ninguém e tem um filho de 15, 16 anos. Aí ela é contratada para fazer bandeira no dia da eleição. Aí ela não pode deixar o filho dela na casa dela, porque se o filho dela não pode trabalhar, ele também não tem condição educacional, emocional de ficar sozinho em casa. Aí a mãe leva ele. Aí ele fica o dia inteiro no sol com a mãe, o dia inteiro andando com a mãe, mas só quem ganhou foi a mãe. É uns absurdos, né? Isso, infelizmente, eu discordo totalmente da justiça nesse sentido, como eles avaliam o trabalho de menores, a necessidade do trabalho de menor. Talvez seja melhor mesmo o menor ficar na rua, né? Até a noite, até tarde da noite, sem obrigação nenhuma de comprar um leite para casa, sem comprar um pão para casa, e aprender na rua, o que realmente eu não sei o que esse pessoal acha que eles aprendem, mas a gente que vive uma vida observando a realidade, a gente vê que eles aprendem coisas que não valem muito a pena não. Para mim, muito melhor trabalhando do que na rua à toa. Olha, o uso da mão de obra de crianças e adolescentes em trabalho em geral não é permitido por lei, salvo aí algumas exceções, como é o caso de estágios, e durante o pleito eleitoral também não poderia ser diferente, não pode ser permitido. As crianças ou jovens nesse tipo de trabalho, fatalmente numa campanha eleitoral, estariam aí, sem dúvida, colocando a sua saúde em risco, né? Como a radiação solar, atropelamentos, e também até, como a justiça fala, que aliciamento de tráfico de drogas, entre outros. Por isso, para evitar esse tipo de problema, o trabalho em via pública é terminante de menores, é terminantemente proibido, e o partido que incorrer nessa questão, é claro, poderá ter aí as severas penas que serão levantadas pelo Ministério Público do Trabalho. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmou que não há intenção de compra de vacinas chinesas para a Covid-19. A afirmação foi feita um dia depois de a própria pasta anunciar uma negociação para adquirir 46 milhões de doses da Coronavac, vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac contra a Covid. Olha, essa questão da vacina é uma coisa que está dando muito pano para manga realmente, né? Nós temos aí que a afirmação feita pelo Elcio Franco, que é o secretário executivo da Saúde, negociações e embates, são em torno aí da vacina Coronavac, que é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, que tem um acordo de produção com o Instituto Butantan, que é aqui no estado de São Paulo. Olha, eu creio que o que está realmente acontecendo neste momento é, na verdade, um embate meramente político, uma guerra política entre o governador, uma guerra declarada entre o governador Dória e o governo federal com o presidente Bolsonaro. Mas um dia antes havia aí a afirmação do Ministério que compraria 46 milhões de doses da chinesa Sinovac. Mas um dia antes, afirmou o Ministério que compraria as 46 milhões de doses da chinesa Sinovac, e depois o Ministério anuncia que não irá mais comprar as vacinas chinesas Sinovac, que foi desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Agora, na minha opinião, deixando o lado político, hoje no nosso programa Pânico, aqui na Jovem Pan, um médico infectologista esteve participando do programa, deu pareceres muito importantes, e de que não é indicado ainda para ninguém tomar essa vacina, porque os testes não são conclusivos. O que a vacina realmente pode ocasionar no organismo de uma pessoa, talvez só os chineses podem saber, né? São transformações que podem chegar a aberrações, segundo esse médico. Portanto, eu particularmente não tomaria essa vacina, não deixaria os meus filhos. E olha, eu acho que se a vacina realmente for boa, por que a gente não pede a pergunta, que essa pergunta possa ser respondida pelo governador João Dória, né? Por que os chineses não aplicam lá essa vacina em massa para depois de comprovada a utilização e aplicação nos chineses, ela possa ser aplicada não só aqui no Brasil, como em outros países do mundo inteiro? Por quê? Tá aí a questão. Olha, é um absurdo, né? A gente que já trabalhou com imprensa, né, Eudes? A gente sabe lá, jornal, por exemplo, a gente colocava às vezes a manchete numa coisa bem escandalosa, totalmente fora do que o texto da matéria dizia, para chamar a atenção do leitor, né? Para ele tirar lá na banca, para ele comprar o jornal e ler.
E hoje é o que a imprensa faz. A imprensa ela joga uma manchete nos portais de notícia, aí os seguidores do Berrante Virtual vão lá e colocam: Bolsonaro não vai comprar vacina. Mas ninguém leu a matéria. O Bolsonaro falou que não vai comprar vacina nem essa e nenhuma se não for aprovado pela Anvisa, se não for aprovado pelo Ministério, pelos órgãos que tem que aprovar, porque ele não quer que o povo seja cobaia. Agora ele está errado. Eu já disse aqui, o índice que a própria China fala de efeitos colaterais da vacina deles é 5%. Eu já disse aqui, a da polio é 0,5%. Entendeu? O pânico assusta muito mais do que a doença. Eu vou dar um dado para vocês aqui que estão nos ouvindo, amigos da Jovem Pan. Olha que interessante, porque não é o Padilha que está falando, não. Eu fui pesquisar. Vocês sabiam que esse ano morreu 4 vezes mais pessoas de HIV do que de Covid? É isso mesmo, 4 vezes mais. Vocês sabiam que morreram 6 vezes mais crianças abaixo de 5 anos do que o Covid nesse ano? 6 vezes a mais do que o Covid. Vocês sabiam que a fome está matando o dobro de gente do que o Covid matou até agora? E ninguém está distribuindo alimento? Pelo contrário, está todo mundo comprando máscara e passando álcool gel? Sejamos todos nós então egoístas a esse ponto? A fechar os olhos desta forma? O que será que está acontecendo? Vocês sabiam que a China importou IPI de saúde mais do que o Brasil exportou alimento para o mundo? Que país estaria tão preparado, com estoque tão cheio de IPI de saúde, se não tivesse informação do que poderia estar acontecendo em breve, daqui um ano, daqui 6 meses? Então são coisas que ninguém está falando, mas eu estou falando aqui, mas eu não estou falando da minha boca para fora, eu pesquisei, repito, ouçam a entrevista, inclusive deu na Jovem Pan ontem, Dr. Paulo Porto Melo no programa do Pânico. O que esse cara falou ontem, a autoridade médica que ele é, não é possível que vocês vão continuar escondidos dentro de casa. E olha só, o Papa Francisco afirmou em um filme que entra em cartaz esta semana na Itália que os homossexuais precisam ser protegidos por leis de união civil. Foi a forma mais clara que Francisco já utilizou para falar de direitos dos LGBTIs. As pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Foi o que disse o Papa Francisco. Olha, essa questão do Papa Francisco defender a união civil entre homossexuais é uma baita de uma grande novidade para a própria igreja, que sempre foi contra, sempre colocou panos quentes, sempre deixou esse assunto meio oculto, não se falava muito nesse assunto, né? E o Papa veio afirmar aí num filme que está entrando em cartaz, aliás, entrou em cartaz ontem na Itália, vai causar uma polêmica super grande, porque a Itália é um país católico, é um país na sua maioria católica, e os homossexuais, que o Papa diz que os homossexuais precisam ser protegidos por leis de união civil. Olha, todo ser humano merece ser protegido por leis, independente de sexo, cor, raça ou credo, né? Agora, o que vai causar uma baita polêmica, isso vai, né? Porque o Papa, apesar de ser aí o presidente, né, o líder da igreja, ele está falando uma coisa que as coisas não são bem assim, né? Vai contra o que a igreja sempre pregou. E o Papa também discorre, não só nessa questão de LGBTIs, mas ele discorre também sobre outros assuntos, né? Que ele acredita que a igreja tem grande importância, que é a questão do meio ambiente, que é uma questão nobre, a questão da pobreza, da migração, que é a questão de pessoas que fogem de seus países de origem por conta de pobreza, guerras civis, desigualdades, genocídios, etc., né? Desigualdade racial, e também de renda e pessoas mais afetadas por discriminação. Esses são assuntos que o mundo inteiro defende, que o mundo inteiro ataca. E também, é claro, o mundo inteiro hoje está, de uma certa forma, se vendo na iminência de ter que realmente aceitar todas as pessoas com igualdade, né? A lei está aí para todos, indiferença de cor, credo, raça, sexo, etc, etc. Olha, eu tenho um ponto de vista bem sobre o casamento, a união civil estável de homossexuais. Eu acho também que tem que ter uma lei. Eu acho também que tem que ter um resguardo.
Se elas tomaram a opção de viver juntas, se elas tomaram a opção de uma cuidar da outra, é aquilo que eu falo, cada um cuida do seu, cada um tem um, cada um cuida do seu. Cada um faz com o seu o que quer. Ninguém tem que se meter nisso. Não venha só nos obrigar a mudar valores e costumes, porque devemos aceitar o que eles gostam. Não. A gente tem que respeitar. Existe uma diferença entre respeitar e aceitar. Existe uma diferença entre o Papa defender uma lei para garantir direitos para eles, que eu também acho que tem que ter, uma lei bem clara, porque se um é pobre e o outro é rico, para quem que fica aquela herança? Muitas vezes, o casal, o que cuidou do outro, a família abandonou. Então tá certo, não tá errado. Agora, o que eu espero do Papa mesmo, e não vi até agora como católico, é nenhum pronunciamento sobre as igrejas que estão sendo colocadas a fogo lá no Chile. Um silêncio ensurdecedor do Papa. E eu sou católico, eu tenho autoridade para falar, não sou evangélico. Me assusta ver o Papa tão quieto, a maior autoridade cristã católica do planeta. E não fala nada. Está preocupado com o fogo da Amazônia, que é natural, que é a natureza, do Pantanal. Só que o fogo lá nas capelas do Chile, até agora o Papa não falou nada. Alguém precisa avisar ele do que está acontecendo, afinal de contas ele é da Argentina, né? Ok, é isso aí. Estamos encerrando o Jornal da Manhã na edição local para Presidente Prudente e Região. Grande abraço para todo mundo. A gente se fala a qualquer momento aqui na Jovem Pan.